Você já reparou que existe um tipo de morte pior do que a que aparece na tela com o "You died"? É a morte silenciosa. A que acontece quando o alarme toca e você fica parado, negociando com o próprio fracasso. Parece pouco, né? Mas é assim que a maioria dos homens vai se tornando hollow sem perceber. 5 segundos. É tudo o que basta para você perder mais um ciclo inteiro da sua vida. E sabe qual é a parte mais irônica? No jogo, você enfrenta Malenia 50, 60, 100 vezes se for preciso. Sem chorar, sem desculpa, sem pausa. Mas na vida real, você perde para o próprio travesseiro. A verdade é simples. Você não está sem energia. Você está sem comando interno. E existe um motivo para isso acontecer. Um motivo que a From Software sempre colocou diante dos seus olhos. E você nunca percebeu. Hoje, eu vou te mostrar a regra de 90 segundos que acende seu fogo interior, destrói a preguiça e muda seu ritmo como se fosse um buff permanente. Mas antes, você precisa entender por que continua morrendo antes mesmo de levantar da cama. Você conhece o Lucas. Ou melhor, você já foi o Lucas. Acorda cansado, pega o celular antes mesmo de pegar o próprio dia, rola a tela por 40 minutos sem perceber. Ele diz que não tem tempo, mas passa 5 horas por dia entre Instagram, YouTube, TikTok e vídeos aleatórios. Joga Souls-like, assiste build, analisa boss fight, mas quando precisa fazer o que realmente importa, estudar, treinar, mandar aquele e-mail, iniciar aquele projeto, vira um fantasma, um espectador da própria vida. O Lucas até tenta mudar, compra planner, baixa app de produtividade, faz promessa no domingo. E na segunda-feira, soneca. De novo, e de novo. E de novo. O que ele não percebe é que cada aperto no botão soneca é um "You died" silencioso. Ele está preso num Deathloop, igual ao jogador que enfrenta um boss sem aprender nenhum padrão. Mesmas ações, mesmos erros, mesmo resultado. E sabe o que dói mais? No jogo, o Lucas enfrenta Malenia até aprender cada movimento dela. Ele observa a postura, o timing, o respiro antes do combo. Ele ajusta a build, muda a talismã, reorganiza estos. Ele morre 42 vezes, mas continua indo porque sabe que, se insistir o suficiente, ele vence. Mas na vida real, ele desiste na primeira tentativa. A diferença é brutal. Contra Malenia, ele é guerreiro. Contra ele mesmo, é hollow. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Ninguém perde para a preguiça. Perde para a falta de comando interno. Não existe uma força mística te segurando na cama. Existe apenas o hábito de não honrar a própria palavra. Cada vez que você permanece deitado quando prometeu levantar, você entrega sua humanidade para o vazio. Nietzsche disse que o homem se perde quando mente para si mesmo. A From Software disse a mesma coisa de outro jeito. Hesitation is defeat. A hesitação é a derrota. E o Lucas não percebeu que sua vida virou exatamente isso. Um intervalo eterno entre o que ele sabe que deve fazer e o que ele realmente faz. E o mais perigoso? Assim como em Elden Ring, quando você hesita contra Malenia por meio segundo, ela drena sua vida com a técnica Waterfall. Na vida, quando você hesita por 5 segundos, a preguiça drena seu dia inteiro. A maioria dos homens vive exatamente assim. Sem propósito claro, sem ritual, sem comando interno, sem luta verdadeira, sem ritmo, sem respawn consciente. E por isso, eles acordam, hollow, e passam o dia, hollow, e dormem hollow. Mas existe uma saída, a mesma que o Lucas encontrou. Existe uma maneira de quebrar o Deathloop e recuperar sua humanidade. Assim como quando você toca uma bonfire no momento exato em que está prestes a perder tudo. E essa saída começa com uma regra simples. Uma regra de 90 segundos que desperta o seu fogo interior antes que o seu pior inimigo acorde. Mas para isso fazer sentido, você precisa entender o sistema que a From Software escondeu dentro de cada Souls-like e que ninguém aplica na vida real. Existe um motivo para Souls-like parecer tão brutal, tão injusto, tão punitivo e ao mesmo tempo tão viciante. Miyazaki não criou esses mundos apenas para testar sua habilidade, mas para te mostrar como a vida funciona quando ninguém está explicando nada. E agora, você vai aplicar esses princípios no seu próprio corpo, no seu próprio dia.
A regra dos 90 segundos só funciona porque se apoia em 3 pilares. Sem eles, é só mais um hackzinho inútil. Com eles, vira um buff permanente na sua disciplina. Vamos ao sistema. Em Dark Souls, uma bonfire não é apenas um checkpoint. É o momento em que você assume o controle do ciclo. Você senta ali, respira, recupera estus, reorganiza inventário, escolhe próximo caminho. É onde você diz, daqui pra frente, eu decido. Acordar funciona igual. O alarme toca. E nos primeiros 90 segundos você define a direção de todo o resto do dia. É o seu bonfire. Ou você ativa, ou você volta a andar hollow pelo mapa. O Lucas aprendeu a fazer o seguinte. Alarme toca. Ele se levanta imediatamente, sem negociação. Fica de pé por 90 segundos. Respira. Repete mentalmente. Eu comando meu corpo. Isso é ridiculamente simples. Mas muda tudo, porque devolve o controle para você antes que o seu cérebro preguiçoso acorde. O filósofo Sêneca dizia que o maior poder é possuir a si mesmo. A Bonfire existe justamente para isso. Recuperar a posse do seu personagem antes de enfrentar o mapa. Sem esse reset, o dia te engole. Com ele, você corta o Deathloop na raiz. No Sekiro, o parry não é só defesa. É negação absoluta do impulso inimigo. É você dizendo, eu não me movo segundo você. Você se move segundo eu. A preguiça funciona como ataque. Ela vem rápida, baixa a guarda, mente pra você, promete conforto. E, igual ao golpe de Genichiro, se você não reage no timing certo, ela te acerta. A regra dos 90 segundos transforma seu despertar em um parry perfeito. O impulso fraco diz, fica mais 5 minutos. O parry diz, nem federndo. Parry não é sobre força. É sobre interromper o ataque antes que ele se torne inevitável. E como o Lucas aplica isso? Ele sente o impulso de deitar de novo. Aperta os pés no chão. Contrai as mãos. Fala em voz baixa. Não. Sim, é simples. Sim, parece bobo. Mas neurologicamente, isso cria uma âncora muscular que corta o loop. Um parry mental. Musashi escreveu, perceba o impulso no momento em que ele nasce. Corte-o ali. É isso. Cada manhã vira treino de parry. E cada parry bem feito te deixa menos hollow e mais humano. Todo boss Souls-like tem um padrão. Malenia, por exemplo. Entrada lenta, investida rápida. Pausa, combo, waterfall, recuo. O jogador que morre para ela infinitas vezes é o que não observa. A preguiça funciona da mesma forma. Ela não é aleatória. Ela aparece em horários específicos, situações específicas, frases específicas. O Lucas descobriu que toda manhã seguia o mesmo padrão. 1. Alarme toca. 2. Primeira desculpa interna. 3. Rolada mental. Só mais 5 minutos. 4. Scroll no celular. 5. Culpa. 6. Dia perdido. Isso é um boss pattern, e você só derrota um padrão reconhecendo ele. A partir do momento em que Lucas percebeu isso, ele criou um contrapadrão. 1. Alarme toca. 2. Pé no chão. 3. 90 segundos em pé. 4. Água gelada no rosto. 5. Ritual curto de 3 ações. 6. Movimento inicial do dia. Isso transforma o boss preguiça em algo previsível. E o previsível é derrotável. Nietzsche dizia que o caos pode ser vencido quando se transforma em forma. Miyazaki dizia a mesma coisa com outra linguagem. Aprenda o padrão e vença o impossível. A preguiça não é invencível. Ela só parece invencível porque você nunca estudou ela como estuda Malenia. Quase todo jogador de Elden Ring esquece disso. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Summons existem por um motivo: reforço estratégico. Na vida, pedir ajuda não te torna fraco, te torna inteligente. O Lucas chamou o irmão, um amigo, 2 colegas. Criaram um mini-grupo de disciplina, não motivação barata. Apenas, mandou foto acordando? Mandou. Não mandou? Por quê? Um summon emocional. Exatamente como usar Spirit Ashes. Mas existe um problema. Um problema que a From Software conhece melhor do que qualquer filósofo. Depois que você começa a vencer, um novo boss aparece.
E esse é o que derruba a maioria dos homens. O Lucas começou a vencer. E você sabe como é essa sensação? Acordar no horário certo 3 dias seguidos, cumprir o ritual, sentir o corpo mais firme, a mente mais clara. De repente, o cara que vivia preso no Deathloop começa a sentir que está finalmente assumindo o controle. Ele acorda antes do alarme. Ele não precisa lutar tanto para levantar. Ele já sente o fogo interno aceso. É aqui que o perigo começa. Porque nos jogos Souls-like, a maior parte dos jogadores não morre na primeira fase do boss. Eles morrem na segunda, quando pensam que já entenderam tudo. Malenia é o melhor exemplo disso. Você domina o padrão dela, vai levando vantagem, tira a vida inteira da primeira fase, e aí ela se levanta, reacende a flor escarlate e te aniquila em 3 golpes. Na vida real, a segunda fase aparece de outro jeito, complacência. O Lucas começou a achar que estava melhorando, e por isso, relaxou. Deixou de levantar nos primeiros 90 segundos, pulou um dia de ritual. Achou que não teria problema. E aí veio o Nameless King da vida dele. Um ritual perdido virou 2, depois 3, e em menos de uma semana ele estava de volta ao padrão antigo. A verdade é cruel. O progresso inicial cria uma ilusão de vitória, e essa ilusão te faz baixar a guarda. Os filósofos chamavam isso de o veneno da conquista. Musashi dizia: depois da vitória, afaste-se imediatamente, porque é no relaxamento que o inimigo te pega. Mas Miyazaki mostra isso de um jeito ainda mais perfeito. Todo grande boss tem uma segunda fase criada exatamente para destruir jogadores confiantes demais. A vida funciona igual. O Lucas só percebeu isso quando percebeu que estava atrasado novamente. Cabeça pesada, celular na mão, sombra do velho hábito tomando o controle. Ele olhou para si mesmo e viu, com clareza: eu baixei a guarda. E aqui está a parte que quase ninguém sabe lidar. O progresso não te fortalece, ele te testa, porque agora você tem algo a perder. Agora existe um novo você para defender. E o você antigo, o Hollow, quer voltar com tudo. É por isso que a maioria das pessoas fracassa no meio da jornada. Não no início, não no fim, no meio. Porque o meio é o território onde você já avançou demais para desistir, mas ainda não avançou o suficiente para ser inevitável. A solução é contra-intuitiva. O Lucas aprendeu que, quando a disciplina começa a ficar fácil, você deve agir como se estivesse enfrentando um boss novo. Não diminui a intensidade, aumenta. Não relaxa o ritual, reforça. Não acha que dominou o padrão, estuda outro. Ele voltou a tratar suas manhãs como trata o Nameless King, com respeito absoluto, com foco total, com a consciência de que qualquer vacilo custa caro, porque a vida, assim como Souls-like, é feita para punir quem confunde progresso com vitória. E agora que você entende isso, chegou a hora da parte mais importante de todas, a parte que elimina para sempre a pergunta que mais destrói homens no mundo moderno: quando isso vai ficar fácil? O Lucas chegou naquele ponto em que todo guerreiro chega um dia. Aquele momento silencioso onde você olha para si mesmo e pensa: cara, quando isso vai ficar mais fácil? É uma pergunta honesta. E é exatamente por isso que ela destrói tanta gente. Durante semanas ele acordou cedo, seguiu a regra dos 90 segundos, fez o ritual matinal, dominou seus impulsos fracos. Ele estava mais forte, mais claro, mais determinado, mas também cansado. Cansado da disciplina, cansado de lutar contra si mesmo, cansado de carregar o próprio corpo como uma espada que ele mesmo forjou. E foi nessa exaustão que ele percebeu algo aterrorizante. Não existe chegar lá. Não existe final feliz na vida real. Não existe tela de créditos. Você melhora e a vida sobe de nível. Você evolui e os desafios evoluem junto. Você vence a primeira fase e surge a segunda. Você acha que entendeu tudo e o mundo entra em NG+. A From Software sempre gritou isso na sua cara. E você nunca percebeu. Zerou Dark Souls, parabéns. Agora começa o NG+. E o NG+ não fica mais fácil, fica mais difícil. Porque agora você sabe jogar.
porque agora você tem responsabilidade pelo seu próprio poder. O filósofo Camus escreveu: entre o que sou e o que desejo ser, existe uma estrada feita de disciplina. O que ele não disse, mas Miyazaki mostra, é que essa estrada não termina. Ela se reinicia, sempre. E foi exatamente isso que finalmente caiu na mente do Lucas. Ele não estava lutando para chegar a um ponto onde acordar cedo seria fácil. Ele estava lutando para se tornar um homem que acorda cedo mesmo quando é difícil. Esse é o verdadeiro fogo interior. Não é uma chama que acende e brilha para sempre. É uma chama que você mantém acesa todos os dias, com suas próprias mãos, com suas próprias ações. E quanto mais você cuida dessa chama, menos você depende de motivação. Você vira a própria fogueira. Você vira sua própria bonfire. Musashi dizia: o guerreiro que repete seu treinamento todos os dias não teme a batalha, porque ele não está mais treinando uma técnica. Ele está treinando a si mesmo. O Lucas entendeu que a preguiça não some. Nunca some. Ela apenas muda de forma. Ela fica mais sutil, mais inteligente, mais traiçoeira, igual bosses de NG+. Mas ele também muda. Ele fica mais rápido, mais preciso, mais consciente. Ele aprende a lutar com o que sente, e não contra o que sente. Ele aprende a usar o medo como bússola, e não como prisão. Ele aprende a fazer mesmo quando não quer. E aí acontece o verdadeiro milagre da disciplina. Um dia, ele olha para o espelho e não se reconhece mais, mas de um jeito bom. Ele não vê mais o Hollow que apertava a soneca todo dia. Ele não vê mais o cara que esperava motivação para agir. Ele não vê mais o homem que negociava com seus impulsos. Ele vê o Tarnished que ele sempre deveria ter sido. O tipo de homem que acorda como quem entra numa boss fight. O tipo de homem que não pergunta: quando vai ficar fácil? Mas qual boss eu enfrento hoje? E é aqui que está a revelação final. A luta eterna não é o preço da transformação. A luta eterna é a transformação. Você não está buscando um final. Está buscando uma identidade. Você não quer uma vida fácil. Quer ser forte o suficiente para enfrentar a vida que tem. Esse é o verdadeiro New Game Plus. A vida nunca fica mais fácil. Você é que fica mais poderoso. E hoje, você está segurando o controle do próprio destino como nunca segurou antes. Se você chegou até aqui, brother, isso diz muito sobre você. A maioria das pessoas não termina nada. Não termina treino, não termina livro, não termina meta, muito menos um vídeo inteiro assim. Mas você terminou. E isso prova uma coisa simples. Você não é Hollow, você é Tarnished. Você ainda luta. E nessa comunidade, só tem gente como você. Homens que caem, levantam, respiram fundo e tentam de novo. Homens que não querem vida fácil, querem se tornar fortes o suficiente para viver a vida real como se fosse um Souls-like. Agora eu quero saber de você. Qual boss da sua vida você está enfrentando agora? Escreve nos comentários. Sério. Esse é o tipo de resposta que acende o fogo interior de outra pessoa aqui dentro da comunidade. Talvez alguém esteja no mesmo NG Plus que você. Talvez alguém precise ler exatamente o que você vai escrever. E se essa filosofia Souls-like fez sentido para você, se inscreve no canal. Não como quem segue mais um conteúdo, mas como quem acende uma bonfire no meio da jornada e diz: eu não estou sozinho. Toda semana tem um novo vídeo, um novo boss, um novo sistema para você aplicar na sua build de vida. Se você quer continuar evoluindo, fortalecendo disciplina, quebrando death loops e construindo a sua versão NG+, clica em inscrever-se. Nós nos vemos no próximo Bonfire Tarnished. Até lá, nem pense em ir para o vazio.